Lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto. Tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado, e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes. Cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do meu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria.
O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Vossas mãos entrego o meu espírito. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Tornei-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se fosse morto. Tornei-me como objeto abandonado. Eu, porém, confio no Senhor. Vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Em vossas mãos entrego o meu espírito.
salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Eles responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno.
Disse-lhe Jesus: Já vos disse que sou eu. Por isso, se a mim que buscais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não ides beber o cálice que meu pai me deu. Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado a seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Porque me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles também sabem aquilo que eu lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente e logo um galo cantou. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes? Ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim.
Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos. Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos. Que é a verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximaram-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o monte de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lagido, em hebraico Gabatá. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu um letreiro e colocou-o no alto da cruz, e nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Mas muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito.
Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não as rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, és o teu filho. Depois disse ao discípulo: És a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras, juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, do qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de ontem, nós temos celebrado a quinta-feira da ceia do Senhor. Hoje estamos a celebrar a sexta-feira, a paixão do Senhor. Hoje, oficialmente, é o dia em que não há Eucaristia ou missa.
Nós não estamos a celebrar missa nem Eucaristia. Hoje estamos a celebrar simplesmente a paixão do Senhor, em que temos distribuído estes 3 momentos: a liturgia da palavra, temos a adoração da Santa Cruz e depois a comunhão. E se ainda ontem estamos lembrados do que nós ouvimos nas leituras do Cordeiro, que é partilhado em família ou em famílias menos pequenas, ou melhor assim, as pequenas deviam juntar-se às outras para fazer uma comunidade. É isso que nós também nos juntamos hoje, para fazer comunidade e lembrar tudo isso que o Senhor fez por nós, a paixão do Senhor. Só esta palavra paixão podia nos dizer muito no dia de hoje, porque hoje é chamado o dia do silêncio sagrado. Mais do que palavras, nós podemos contemplar, e contemplar o Senhor morto é, com todo o nosso coração, imaginar aqueles sentimentos fortes que nós temos pelos outros, como Cristo fez. Isso aqui é paixão. Nós estamos a falar de paixão. É um sentimento forte que nos envolve e nos obriga, direta ou indiretamente, a fazer uma coisa pelo outro. Vamos fazer hoje, imaginar, quando alguém está apaixonado, o que é que faz? Até o impossível. É isso que Cristo fez por nós. Apaixonado desde a criação do mundo pelo próprio homem, obra das suas mãos como Deus, o Senhor faz de nós isto, dá a sua vida por nós. E quem de nós é capaz de fazer isto pelo outro? Apaixonar-se independentemente daqueles sentimentos que temos. Não estamos a falar de grau de consanguinidade, grau de parentesco, mas estamos a falar realmente de um amor incondicional, sem nada a tirar de lucro, como Cristo fez para conosco. E essa leitura do Evangelho da Paixão narra toda esta aventura, assim podemos dizer, como humanamente podemos pensar que Cristo navegou, mas por nós. Um homem que se entregou durante a sua vida toda ao projeto de Deus, como Paulo nos diz na segunda leitura. Obediente a Deus, seu Pai, até a morte e morte de cruz. Obediência. Mas, atenção, o sofrimento que Cristo sofreu e teve não é um sofrimento em vão. Cristo teve à vista, assim podemos dizer, todo este sofrimento como salvação pelos homens. Esta paixão, o amor, essa dedicação, abnegação aos prazeres do mundo, mas tudo isto para salvar o próprio homem, em que muitas das vezes nós negamos. Como Pedro fez muitas das vezes, mesmo estando com Jesus, percebendo que Jesus é Filho de Deus. Quantas vezes nós negamos Jesus, como Pedro? Mas Jesus não está disposto a castigar-nos, mas sempre aberto ao seu perdão para conosco. Então, caríssimos irmãos, vamos acompanhar este momento, mais do que palavras, como disse, neste dia, é do silêncio sagrado, mas um silêncio que nos deve levar à adoração, que nós vamos fazer, a adoração da Santa Cruz. E por que a adoração da Santa Cruz? És o madeiro da cruz. Este madeiro da cruz, que muitas das vezes olhamos e às vezes não demos importância. Temos medo, às vezes, da cruz. A cruz significa vida, significa salvação. Não olhemos só porque que os sítios ou os lugares mais importantes que nos transformam estão marcados pela cruz. Estar no cemitério não significa ali recordar sempre os mortos. É uma nova vida. Eles dormem o sono da morte e o Senhor os vem ou virá ressuscitar. Vamos aos hospitais. Porque que ou melhor, este o símbolo, a cruz, tanto dos hospitais e lugares de socorro. Porque isto, vamos à busca de remédios ou tanto mais, mas é símbolo de vida. E que Cristo, que passou por isto injustamente,
porque não teve mal nenhum, como Pilatos dizia no Evangelho. Não vejo nenhum mal neste homem. Mas ainda gritavam: crucificai-o, crucificai-o. Mas por quê? Como ontem repetimos, o gesto de Jesus a lavar os pés dos discípulos é um gesto de humildade e de amor. Mas faltava no coração desses homens que gritavam: crucificai-o, crucificai-o, humildade e amor. Então, quando nos falta isto, nós somos capazes de fazer mal aos outros. Somos capazes de transpassar os outros. Somos capazes de fazer todo tipo de maldades. É isso que a primeira leitura nos apresenta a imagem. Isaías nos apresenta a imagem de um servo sofredor. E essa imagem do servo sofredor é que nós vemos Jesus Cristo. Ele foi transpassado por causa das nossas culpas. Ele foi humilhado. Diz aqui, um homem acostumado às dores e à humilhação, mas nem por isso baixou os braços. Castigaram-lhe, fizeram toda espécie de maldade, mas ele, voltamos a Paulo, obediente até a morte de cruz. E vamos repetir isto. É este homem pobre, sofredor, que nós novamente continuamos a crucificar. Todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que não somos humildes para com os nossos irmãos, todas as vezes que nós não amamos o próximo, todas as vezes que fizemos mal, é Cristo que voltamos a fazer isto, crucificá-lo, a fazer Ele sofrer e passar novamente pela paixão. Então tenhamos pena de nós próprios. Quanta dor! Imaginemos em nós próprios, quanta dor o Senhor passou. Esse é um momento de silêncio. Vamos imaginar a nós próprios. Nós fugimos às dores, tomamos analgésicos e outras coisas, mas quanta dor Jesus passou e passa ainda pelos nossos pecados. Então vamos celebrar este segundo momento da adoração da Santa Cruz e olhar para a cruz como esta árvore da vida e renascer, para que nós não façamos passar novamente Jesus por tanta dor, por causa dos nossos pecados, e dos nossos pecados porque nós ferimos os outros e nós não queremos ser feridos. Então façamos aos outros aquilo que de melhor nós queremos passar, certamente que é tudo de bem e tudo de amor. Assim seja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz e confirme na unidade e a proteja em toda a terra. E a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firme na fé, para dar testemunho do vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco.
para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei fervorosamente às nossas súplicas e por vossa bondade protegei os pastores que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, dirigida sempre na fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os ministros e pelos fiéis. Oremos pelo nosso Bispo Francisco José e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, que dás continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo da fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos que caem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem a verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, que reunis os vossos filhos dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para quem vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome
e na fidelidade à sua aliança. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e a sua descendência, atendei com bondade às preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, concedei aos que não creem em Cristo, que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade, e a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de viver fielmente na união da fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não creem em Deus, para que pela retidão e sinceridade da sua vida cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Ajoelhemos. Levantemos. Oremos pelos que não... Deus eterno e onipotente, que criastes o homem para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração. Concedei-lhes que, no meio das suas dificuldades, compreendendo o sinal do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus verdadeiro e Pai de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes, oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus nosso Senhor dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Ajoelhemos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes, para que, com o auxílio da vossa graça, se fortaleçam em toda a terra e deem prosperidade a todas as nações, segurança de paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor.
pelos atribulados. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afasta as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados, dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Ajoelhamos. Levantemos. Deus eterno e onipotente, consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos acompanhar este momento da adoração da Santa Cruz, em que vamos receber a cruz vindo do fundo da igreja até aqui ao altar do Senhor.
Vamos evitar, na adoração da Santa Cruz, beijar diretamente a cruz. Podemos tocar ou vamos simplesmente fazer a vênia de adoração.
a nossa paixão. Fiéis aos ensinamentos do Salvador. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dê ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Eu creio que sois
Deus Todo-Poderoso e Eterno, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério nos consagremos toda a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Inclinai-vos para receberdes a bênção. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo, que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhes o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Amém. Deus, Pai de misericórdia, que na paixão do vosso Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda, pela vossa dedicação a Deus e aos homens, o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que vos livrou da morte eterna, Deus vos conceda a vida que não tem fim. Amém. Até um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torna participantes da sua ressurreição. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.